Olá, meu nome é André Faustino, eu sou estagiário do programa de pós-doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, do programa de filosofia, de pós-graduação em filosofia, e o objetivo hoje desse pequeno e breve curso é falarmos um pouco sobre o que eu estou estudando e o que eu estou pesquisando no momento, inclusive é objeto do meu estágio pós-doutoral, que é sobre o paradigma da perfeição da máquina e o pós-humano. Então, nesse breve curso, nesse curso compactado, nós falaremos sobre esses dois grandes conceitos e a relação desses dois grandes conceitos com a filosofia, especificamente filosofia da tecnologia. Então, a ideia é, em 3 encontros, nós falarmos sobre o conceito do paradigma da perfeição da máquina, sobre o pós-humano e, por fim, a relação do pós-humano com o paradigma da perfeição da máquina e como isso dialoga, como isso se insere dentro da filosofia da tecnologia e também dentro da própria filosofia em um sentido lato, num sentido geral. Portanto, esse é o objetivo do nosso curso, e nesse primeiro encontro nós falaremos especificamente sobre uma contextualização histórica e de contexto social de onde ocorre esse fenômeno do pós-humano e, por óbvio, então, que permite surgir o conceito de paradigma da perfeição da máquina. Ao final dos 3 módulos do nosso curso, eu indicarei a bibliografia de apoio, mas eu já posso dizer que eu terei 3 grandes livros como base, que darão supedâneo para o que eu conversarei, do que a gente falará ao longo desses breves encontros. O primeiro é o meu livro, que foi minha tese de doutorado, A Sociedade do Silício. Aqui eu desenvolvo um conceito de sociedade do silício e, num ponto específico, eu começo a ter relacionamento com a ideia e a construção do conceito do paradigma da perfeição da máquina e também a relação desse paradigma da perfeição da máquina com a noção do pós-humano, ou uma construção dessa noção do pós-humano. Então, aqui nesse livro eu desenvolvo de forma breve, numa parte específica, essa questão, e que inclusive foi o pontapé inicial para depois eu desenvolver de forma mais aprofundada, uma pesquisa mais direcionada, inclusive o objeto do meu pós-doutorado, meu estágio pós-doutoral. Aqui já tem uma grande quantidade de bibliografia que referencia esse tema. Então, essa é um apoio, o meu livro, por óbvio, vai ser um apoio e a bibliografia toda contida. E nesse livro contém 2 livros que eu considero fundamentais. Um, em sentido geral, para compreender a filosofia da tecnologia, que é o livro Filosofia da Tecnologia, do brilhante professor Alberto Oscar Cupani, que é professor da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, e é o meu supervisor do estágio pós-doutorado, portanto um livro brilhante, que trata de forma muito específica a filosofia da tecnologia e traz conceitos e pontos de vista muito importantes e que eu absolvo e tento desenvolver no meu estágio pós-doutoral e vou trazer aqui para vocês, e o Antropologia do Ciborgue, da Dora Haraway, que é um livro muito importante que traz um pensamento que, a meu ver, vai ser quase um pensamento fundante dessa compreensão do que é o pós-humano e que, com a figura do ciborgue, nós conseguimos compreender perfeitamente de forma objetiva, ou pelo menos visualizar ou idealizar uma ideia do que seria esse pós-humano representado na figura do ciborgue. Portanto, então, de forma introdutória, era isso que eu queria trazer, para a gente ter uma base de como será desenvolvido, pelo menos, o pensamento do que eu trago para vocês no curso. E vamos agora à primeira parte do nosso curso propriamente dita, situando o pós-humano e o paradigma da perfeição da máquina no momento atual, e como isso se desenvolve e quais as características desse momento que permitem, então, a criação e um desenvolvimento, primeiro, de um pensamento pós-humano, de uma filosofia pós-humana, de uma compreensão do que é o pós-humano, e como que, com base nesse pós-humano, é possível, então, desenvolver ou criar um pensamento coletivo de um paradigma da perfeição da máquina. Por óbvio, ao longo do curso, nós vamos trabalhar isso especificamente,
mas agora então nós discutiremos e eu apresentarei algumas questões específicas desse momento. Eu chamo esse momento que a gente vive hoje de sociedade do silício. E por que sociedade do silício? Porque hoje a tecnologia computacional, representada no chip do computador, que tem uma das suas grandes matérias-primas, o silício. Não obstante, nós temos o Vale do Silício, que ele é uma figura que representa o desenvolvimento empresarial tecnológico, as grandes startups de tecnologia ou empresas de tecnologia. E eu chamo de sociedade do silício justamente porque a máquina computacional, então o computador, a máquina computacional, passa a ocupar o centro das discussões, de diversas formas. Nós podemos dizer e pensar na inteligência artificial, no desenvolvimento da internet, na criação de um ambiente virtual metaverso, do uso endêmico de redes sociais e de ferramentas de tecnologia computacional. Ademais, outros tipos de dispositivo, como telefones celulares ou smartphones, relógios inteligentes e qualquer dispositivo wearable, né? Ou seja, aquele dispositivo que a gente consegue até vesti-lo e que nós temos então interação com esse ambiente tecnológico computacional. Portanto, a sociedade do silício, ela traz dentro de si uma carga de sentido que tenta resumir todo o relacionamento do indivíduo contextualizado nesse ambiente com esse uso endêmico das tecnologias computacionais. E isso é importante porque lá na frente nós faremos uma ligação com essas ferramentas ou esses instrumentos de tecnologia computacional, justamente com a ideia do pós-humano e o paradigma da perfeição da máquina. Mas o indivíduo situado nessa sociedade, ele acaba sendo contaminado, ele acaba sendo influenciado por toda essa relação homem-máquina. E uma relação homem-máquina muito forte. Diferente, por exemplo, da relação homem-máquina da Revolução Industrial, porque a máquina dependia ainda de uma interface homem e a máquina para o uso e a manipulação da máquina, e de todo o desenvolvimento dessa relação desde a Revolução Industrial até os tempos atuais. Ao ponto de que hoje nós temos tecnologias que independem dessa interação homem-máquina. Portanto, tecnologias computacionais, de tecnologias da informação e comunicação, as TICs, que têm possibilidade de funcionamento independentemente da atuação humana. Portanto, tem capacidade de desenvolvimento de ações quase autônomas, em alguns casos ações autônomas, por óbvio com base num aprendizado e num input dado pelo homem, mas que a partir daí então tem capacidade de desenvolvimento de ações muito parecidas com as ações voluntárias humanas típicas do ser humano biológico de carne e osso, que são as ferramentas de inteligência artificial, por exemplo. Hoje, as tecnologias de inteligência artificial generativas estão em voga, como, por exemplo, os chats GPTs e outros instrumentos de inteligência artificial. Portanto, esse ápice do desenvolvimento da tecnologia computacional, representado pela ideia da inteligência artificial especificamente, permite então que a gente consiga compreender ou pelo menos visualizar os dois grandes conceitos que nós trabalharemos aqui no nosso curso, que é o pós-humano e o paradigma da perfeição da máquina. Por óbvio que o indivíduo, então, nesse contexto, onde as tecnologias da informação e comunicação computacionais, da inteligência artificial, têm se desenvolvido numa velocidade gigantesca, esse indivíduo acaba sendo influenciado, contaminado, como eu disse, por todo esse ambiente tecnológico computacional. E aí, então, nós vamos ter dois grandes pontos. O primeiro é o indivíduo de carne e osso, o ser humano conceituado de forma biológica, tentando superar essas limitações biológicas, se utilizando dessas tecnologias computacionais, especificamente. E, por outro lado, como esse indivíduo desenvolvido a partir dessas tecnologias de informação e comunicação
computacionais vão ser constituídos, dando uma ideia de que esse indivíduo, metade homem, metade máquina, ou esse indivíduo virtual, e aí 100% máquina, será então melhor, ou pelo menos será aquilo que se busca enquanto conceito de perfeição, de infalibilidade, e portanto sendo algo que todos querem ser ou buscam ser. E aí então isso influencia a própria noção de indivíduo, e é aí que surge o conceito do paradigma da perfeição da máquina. Voltando na sociedade do silício, essa sociedade do silício, então, influenciada por esse ambiente tecnológico computacional, de diálogo constante do homem e da máquina, nós temos características que marcam essa sociedade e que são características muito importantes e que elas vão influenciar, ou pelo menos vão direcionar a construção do pensamento pós-humano e da ideia de um paradigma da perfeição da máquina. Essa sociedade do silício, então, ela vai ter algumas características importantes e que eu vou trazer aqui e apresentá-las. A primeira delas é a do senso de urgência e da falta de noção de tempo. A máquina computacional, o computador ou o dispositivo computacional, ele processa as tarefas quase em real time. Então ele, apenas um clique, um comando de enter, a máquina computacional produz o resultado quase de forma instantânea. E isso acaba se imbricando dentro dos indivíduos contextualizados dentro dessa sociedade. Portanto, o senso de urgência e a falta de noção de tempo é elemento fundamental para a construção do conceito de pós-humano e depois no fortalecimento de uma noção de perfeição da máquina. Já que o homem de carne e osso, o indivíduo biológico, independentemente do contexto social ou do momento histórico onde ele esteja localizado, ele tem limitações relacionadas ao tempo de produção de algo, ao tempo de entrega de um resultado e assim por diante. Então, um exemplo, para eu fazer uma tese de doutorado, eu vou precisar de alguns anos amealhando um patrimônio intelectual, lendo livros e, por óbvio, produzindo a escrita desse material. E que é justamente o sentido dessa noção de tempo que vai dar o resultado final de amadurecimento de uma pesquisa, de desenvolvimento de um raciocínio e da produção dessa tese. Na noção do senso de urgência e falta de compreensão, de relativização do tempo, é como se essa tese de doutorado, que demora 4 anos para ser produzida, ela poderia então ser produzida em 3 dias, bastando eu dar um input a uma tecnologia de inteligência artificial e ela então me entregaria algo, por óbvio, mais superficial. Nós não estamos olhando a qualidade do resultado, mas sim o processo. Mas me entregaria. Então surge um questionamento: por que eu tenho que ficar 4 anos se em 3 dias eu consigo produzir? Então essa dicotomia, na verdade, esse conflito entre uma necessidade de tempo de produção para qualquer coisa, dentro de um ambiente onde o tempo é relativizado e tudo é para ontem. Então basta um clique, basta uma postagem numa rede social, basta um comentário e aí então o resultado já está produzido. E isso gera um outro problema, pois as relações e tudo isso que é produzido dentro desse ambiente acaba sendo da mesma forma produzido rápido, consumido rápido, e as relações começam a ser automatizadas. E todo tipo de produção começa a ser automatizado justamente porque surge uma necessidade do senso de urgência. A gente perde a noção de um tempo de contemplação, de um tempo de apreciação, de um tempo necessário de produção para algo que é automático, para algo que acaba sendo quase uma relação social fabril.
Então a gente acaba produzindo dentro desse ambiente, o indivíduo dentro desse ambiente acaba produzindo as coisas de forma automatizadas, motivado por uma necessidade de urgência, de tudo para ontem. Justamente porque o tempo da máquina não é o tempo do indivíduo de carne e osso. O tempo da máquina é o do clique, é o tempo da velocidade da informação, da capacidade de produção da informação, coisa que o indivíduo tem uma limitação biológica, mas que a máquina então possibilita suplantar essa limitação na velocidade da produção e na capacidade do volume de produção, e isso acaba contaminando os indivíduos. Notem que a máquina não sofre depressão, e se ela se desgastar, basta simplesmente trocar por outra. E o indivíduo não. O indivíduo de carne e osso, ele tem limitações biológicas. Portanto, essa noção, esse senso de urgência e a falta da noção do tempo, ou uma relativização, vai ser um dos principais sintomas da sociedade do silício e que vai influenciar na criação do conceito de pós-humano e, posteriormente, no conceito de uma perfeição da máquina. A segunda característica é uma crise, ou pelo menos uma erosão, do conceito do método científico moderno tradicional. Aqui eu recomendo 2 livros de um mesmo autor, que é o Bruno Latour, que é o Jamais Fomos Modernos e o Ciência e Ação, e que ele vai trabalhar muito interessante essa questão do indivíduo desse momento e a relação dele com o próprio método científico, ou a ideia que nós chamamos de ciência produzida por um método científico. Nesse momento da sociedade do silício, nós temos uma erosão, ou pelo menos um conflito na interpretação do próprio método científico moderno. Por quê? Porque como é um momento onde se tem uma produção de conteúdo gigantesco e que qualquer um pode produzir, independentemente da qualidade e da forma que ele é produzido, nós temos nesse momento uma confusão, inclusive, do que é informação, do que é dado e o que é conhecimento. Uma marca desse tempo, como diria até o professor Cupani, é uma confusão de informação com conhecimento. As pessoas acabam tratando ou tendo uma noção falsa de que informação, dado e conhecimento são a mesma coisa. E, portanto, a partir desse erro conceitual, nós temos uma crise na própria compreensão, em um sentido geral, do método científico. Pois nós acabamos, então, tendo o surgimento de pseudociências, nós temos acabando surgindo questionamentos de produtos da ciência produzidos dentro de um método científico, mas então, com base em um achismo, acabam questionando e entrando em conflito com conceitos produzidos pelo método científico. Não obstante, nesse momento, tem um conceito importantíssimo, que em 2016 foi a palavra mais dita no mundo, que é o conceito de pós-verdade. Portanto, a pós-verdade, ela está imbricada dentro dessa ideia da sociedade do silício. E o pós-humano, naturalmente, surge dentro desse contexto da pós-verdade. Então, uma erosão do método científico ou um conflito com esse método científico, por quê? Porque o tempo de velocidade da produção e o volume é mais importante do que a qualidade. Volto no primeiro conceito, na primeira característica do senso de urgência e da relativização do tempo, justamente porque o rigor do método científico, ele demanda tempo. Ele demanda cautela, demanda cuidado. Em um momento onde isso representa um empecilho, então isso busca ser superado. Então aí tem-se o espaço para pseudociências, para críticas ao método científico, e aí o que faz surgir uma erosão. E aí então é um ambiente propício para o surgimento de uma pós-verdade, e a pós-verdade como uma desnecessidade da verdade. Um conceito muito ligado a apegos pessoais, a achismos, para justificar ou explicar fenômenos ou qualquer coisa que aconteça no mundo. Não obstante, nesse momento, então,
questiona-se, por exemplo, se a Terra é redonda. Então surge o terraplanismo, a questão da eficácia de vacinas e assim por diante. Mas é nesse momento que então isso surge, ou pelo menos ganha força, justamente porque existe essa confusão da informação, do dado da informação e o conhecimento, aliado com uma necessidade de circulação de conteúdo, uma necessidade de urgência, e que isso acaba contaminando os indivíduos dentro desse contexto social. E por fim, nós temos uma necessidade, uma característica, que é a necessidade premente de dispositivos de conexão. Portanto, o indivíduo da sociedade do silício é um indivíduo conectado à internet ou conectado a um dispositivo. E isso é muito importante, porque na construção do conceito de pós-humano, esse indivíduo conectado, ele passa a aceitar acoplamentos dentro da sua porção biológica. E o indivíduo da sociedade do silício, que é necessariamente onde surge o pós-humano, ele é um indivíduo necessariamente conectado. Quer seja a um dispositivo ou a um dispositivo que está conectado à internet. Portanto, ele passa a existir com base em uma necessidade de conexão. Quer seja na frente de um dispositivo, como eu estou aqui, por exemplo, na frente de um dispositivo que está gravando isso, e também posso estar à frente de um dispositivo que está conectado à internet. Portanto, o indivíduo da sociedade do silício, ele é necessariamente um indivíduo conectado, quer seja um dispositivo, quer seja a internet. E aí o que acentua mais a falsa crença de que dado, informação e conhecimento é a mesma coisa. Portanto, existe aí um problema na construção de um juízo, de um raciocínio crítico a respeito da própria realidade onde esse indivíduo se encontra. Mas é importante ressaltar que esse indivíduo ele é conectado. E aí, por decorrência dessa necessidade de conexão, de estar à frente de um dispositivo, e olha que interessante, com a pandemia isso ficou mais reforçado, porque obrigatoriamente os indivíduos foram obrigados a se afastar do encontro face a face. Então hoje passa a existir um encontro face-dispositivo muito mais efetivo do que propriamente um encontro face a face. Portanto, por meio de lives, videochamadas, selfies e assim por diante, os indivíduos se conectam a outros indivíduos, mas por meio de dispositivos e que, via de regra, estão conectados à internet. Portanto, isso reforça a dicotomia entre mundo real e mundo virtual. E aí, então, nós temos o ponto principal para chegar até o pós-humano. Pois, via de regra, esse indivíduo pós-humano, ou conceito de pós-humano, ele vai se situar de forma muito mais efetiva nesse ambiente virtual, nesse cyberespaço, como preceituado pelo Pierre Levy. Portanto, o surgimento de uma cybercultura. Portanto, essa cybercultura, esse cyberespaço, vai ser o meio principal para a ocorrência, ou pelo menos o desenvolvimento desse indivíduo pós-humano. E que isso só é possível, ou de grande medida é possível, justamente por causa de que o indivíduo nesse contexto ou está conectado a um dispositivo ou está conectado a um dispositivo e à internet. Portanto, a televisão conecta o indivíduo à internet. Portanto, o celular, o smartphone, conecta o indivíduo à internet. Portanto, um relógio pode conectar o indivíduo à internet. Portanto, o carro dele pode conectá-lo à internet. Portanto, bens inertes tradicionais acabam se tornando dispositivos de conexão. Uma televisão, tradicionalmente, ela é um dispositivo inerte de conexão, mas que com a evolução das tecnologias computacionais, ela vira um dispositivo de conexão à internet. Portanto, essa dicotomia de mundo real e mundo virtual, ela se acentua, porque, via de regra, esse mundo pós-moderno, mas que tem o indivíduo pós-humano no seu centro,
ocorre no mundo virtual muito mais do que um mundo real. Portanto, paulatinamente surge uma falsa impressão de um abandono dessa vida ocorrida no mundo real e que seria transportada o mais possível dentro de um mundo virtual. Por óbvio, como o próprio Pierre Levy diz, elas são simplesmente manifestações distintas, mas tudo é vida real. Mas o fato é que surge uma falsa crença nessa dicotomia existente, e aí então o mundo virtual é como se fosse um ambiente desconexo da realidade efetiva do mundo real. E aí então nesse mundo virtual, ou nessa virtualização da vida, que é uma das características da sociedade do silício, o indivíduo então poderia viver a plenitude da ideia do pós-humano. E é justamente essa possibilidade de vivência de uma plenitude do pós-humano, e que a gente vai compreender no próximo módulo, é que aí então seria possível o surgimento efetivo de uma ideia de que a máquina passa a ser o paradigma daquilo que é a perfeição, e não mais o indivíduo de carne e osso, e não mais a maravilha que é ser o indivíduo de carne e osso. Então a gente tem uma ruptura na própria ontologia do indivíduo enquanto ser biológico, e com toda a complexidade que isso traz. Bom, eu acredito que em linhas gerais, para esse primeiro módulo, primeira parte do nosso curso, eu consegui contextualizar o ambiente que a gente vive ou se situa, e que, na verdade, o pós-humano e o paradigma da perfeição da máquina estão situados, e então, assim, são possíveis de ser criados e ganham força e são possíveis de ser compreendidos. Acredito que, para esse primeiro momento, era isso que eu queria passar, e agora, no segundo módulo, nós falaremos efetivamente sobre o pós-humano. Fiquem aí, agradeço vocês e obrigado.